gente, tudo bom? Nosso último dia do desafio. Eu já quero parabenizar todas as meninas que chegaram até aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de crenças. Já quero começar falando de crenças contigo, para que tu já saia daqui preparada para viver a tua vida e levar desse desafio muita coisa boa. A gente sabe que tem se falado muito de crenças limitantes. E na verdade a gente tem vários tipos de crenças, porém realmente elas têm essa coisa de limitar a gente, de bloquear, de empacar a gente dentro da nossa vida ou empacar a gente em alguma atividade. Pensa aí, reflete aí, todas as coisas, ou todas as frases, ou todos os contextos que tu fala que tu não consegue alguma coisa, que tu não pode, que pra ti é difícil, que pra ti é inadmissível. Esses nãos que a gente se dá, eu não posso. A gente precisa se conectar com esses eu não consigo, eu não posso, pra mim não dá. E eu quero que tu entenda que isso tudo é uma limitação da tua cabeça. Realmente é uma limitação. A gente precisa transformar esses não possos em se eu fizer tal coisa, eu consigo. Papo de coaching? Não. É algo que eu preciso que tu se conecte para colocar tua mente para funcionar, para a gente passar essa barreira. Vamos supor, eu queria que tu pensasse, eu, por exemplo, tenho dificuldade de matemática, mas eu queria te dizer também que muitas das dificuldades que a gente tem foi porque a gente teve professores que não nos instigaram muito no assunto, foi porque a gente não usou muito na nossa vida, foi porque a gente não se aproximou muito desse conteúdo. Muito provavelmente, se a gente tivesse bons instrutores ou pessoas que nos mostrassem a facilidade de algum conteúdo, ou nos mostrassem um caminho mais mastigado no início, ou nos mostrassem um aspecto mais positivo daquilo que a gente estava tentando aprender, a gente poderia ter se alinhado ou poderia ter se aproximado desse conteúdo ao invés de outros. A gente tem, óbvio, a gente tem preferências na nossa vida, preferências de conteúdo, preferências de gostos e tudo mais, porém a gente tem capacidades que a gente ainda não descobriu dentro da gente e tem a ver com essas crenças limitantes. A gente dizer que a gente não pode, que a gente não consegue e dessa forma não conhecer o grande potencial que tem por trás das atividades que a gente ainda não conseguiu fazer ou que a gente ainda não se permitiu fazer. As nossas crenças, elas estão conectadas às vezes com alguma história de vida, com algum afeto. E eu digo afeto porque pode ser que um dos teus pais, algum amigo, uma pessoa querida, falou que aquilo era muito difícil, ou falou para te tomar cuidado, ou falou que não era o momento certo para te fazer aquilo. Tu tomou como verdade absoluta e aquilo está gravado na tua mente. É óbvio que existem crenças mais profundas, por exemplo, com o dinheiro. O dinheiro ela pode estar conectado com alguma forma que os seus próprios pais fizeram para adquirir dinheiro ou lidar com o dinheiro. Tu carrega ao longo da tua vida os mesmos ensinamentos. E os ensinamentos, eu gosto de frisar que nem sempre são passados por frases, mas são passados por histórias. Por exemplo, se eu observo o meu pai deixando de comprar alguma coisa, falando que vai faltar ou que eu não posso me dar ao luxo de me dar essas coisas, vai ficar uma mensagem para mim que eu não posso me permitir aos luxos porque pode me faltar depois. Ou que é melhor eu comprar algo mais barato, e por aí vai. Ou se eu vejo que os meus pais eles gastam muito dinheiro com a própria vida deles, que a vida deles é uma bagunça, que eles não conseguem guardar dinheiro, eu também vou pegando que isso é normal. Eu gosto de dar um exemplo. Tem famílias que trocam de carros com frequência e tem outras que é um evento na vida da pessoa. Para a pessoa que está aqui na família, onde é super natural trocar de carro, para ela aquilo é natural. Não, eu faço um negócio aqui, eu coloco um pouquinho, eu gosto de trocar porque eu gosto de trocar enquanto ele ainda está novo, porque eu consigo um dinheiro legal, eu ponho um pouquinho em cima, enfim. E tem outras famílias que aquilo não é evento, porque a pessoa deixa o carro ficar tão velho que já está bem desvalorizado, daí ela vende por um valor bem baixo, ela tem que colocar muito dinheiro em cima, enfim. Queria te passar essa sensação. A pessoa que mora nessa família, onde tudo é mais difícil, principalmente o trocar de carro, ela vai ter isso como muito certo. É uma crença, está enraizado, difícil tirar. Do outro vai ser muito natural. Para mim é muito natural, porque na nossa família é natural. É como se fosse um sentimento, uma sensação, algo que eu não consigo explicar, mas é natural. Isso é uma crença. A crença, ela é quase que o que as tuas entranhas te dizem. Eu tinha uma professora da faculdade que dizia: o que as tuas entranhas estão te falando? Eu falei, o que está no ar? O
que te diz que é certo, que é errado, que essa pessoa não vale nada, que essa pessoa vale, que essa pessoa é atraente, que essa pessoa não é, que relacionamentos te dão que tipo de sensações. E aí a gente vai pegando crenças muito enraizadas. Tá. Como é que a gente percebe essas crenças? A gente também vai fazer uma retomada hoje, vai ser um vídeo mais longo. Eu até vou botar uns capítulos aqui para em outro momento tu pegar só o capítulo que tu quiser. Vamos lembrar daquele episódio das distorções cognitivas, onde a gente aprendeu que os pensamentos nos geram emoções e fazem a gente se comportar de certa forma. Eu quero que tu lembre dessa imagem aqui, ó. A situação vai nos gerar um pensamento, que vai nos gerar uma emoção e vai fazer a gente querer fazer alguma coisa. Pensamento vai fazer eu sentir alguma coisa, vai fazer eu querer me comportar de certa forma. A gente geralmente tem um gráficozinho, que é a situação, que faz gerar um pensamento, que faz gerar uma emoção, um comportamento. Quando a gente percebe que os nossos pensamentos vão ditar as nossas emoções, a gente percebe que de uma emoção a gente também pode achar o pensamento causa dessa emoção e que através desse pensamento eu posso analisar o porquê que eu estou me comportando de certa forma. Vamos supor, se a minha emoção é angústia e o meu pensamento é não sei o que fazer da vida, obviamente meu comportamento vai ser ou de evitar essa angústia, de querer fazer qualquer outra coisa para aliviar essa angústia, ou ficar catatônica no sofá vendo série, ou ficar triste, ou ficar ansiosa e comer pra caramba. Agora, se eu percebo, o meu pensamento está me gerando uma angústia porque eu não sei o que fazer, eu posso pensar, se eu descobrir o que eu quero fazer da minha vida, provavelmente eu vou me sentir mais feliz e eu vou saber o que fazer e eu vou parar de fazer coisas que me deixam ansiosa. Essa aula é muito importante, aquela que a gente viu da distorção cognitiva e essa aqui também, porque os pensamentos, eu preciso que vocês se conectem com isso, gente. Os nossos pensamentos, eles vão ditar muita coisa na nossa vida e através do automonitoramento, gravem essa palavra, automonitoramento dos meus pensamentos, a gente começa a ganhar uma grande base para entender o porquê tu fica triste, o porquê tu faz o que tu faz e o porquê a tua vida está como está. Através dos nossos pensamentos, a gente pode se conectar com a nossa noção de nós mesmos, o que a gente pensa da gente, a nossa autoestima, a nossa capacidade, as nossas crenças de capacidade, nossa autoeficácia. A gente pode pensar e perceber o que eu penso das outras pessoas, que a gente diz que é a visão do mundo do sujeito. Ele pensa que as pessoas são legais, que elas são ameaçadoras, que elas são distantes, que elas são frias, que elas são valorosas, que elas são carentes. O que ela pensa do mundo? O mundo é hostil, o mundo é perigoso, o mundo é um lugar legal, o mundo é um lugar cheio de possibilidades. O que ela pensa do mundo? E também a visão de futuro dela. Eu penso que o meu futuro vai ser bom, eu penso que o meu futuro é desesperançoso, eu penso que o meu futuro não tem jeito, eu penso que eu vou ser um zero à esquerda, eu penso que eu vou ser uma pessoa muito boa no meu trabalho, que eu vou ser uma referência dentro do meu nicho, eu penso que eu vou me desenvolver pra caramba. O que eu penso do meu futuro? Porque isso é muito importante, porque se a pessoa acha que o futuro dela não vai ser legal, hoje ela vai estar bem triste. Se ela pensa que o futuro dela vai ser bom, provavelmente hoje ela vai estar motivada a fazer alguma coisa. Ou se ela pensa que o futuro dela tá bom, mas ela não tem capacidade agora, provavelmente ela tem uma visão de futuro positiva, mas uma visão de si mesma negativa, e aí nesse momento ela tá desmotivada ou ela tá perdida. Eu sei que é muita coisa, gente. Eu vou deixar um e-book pra gente entender, pra vocês guardarem pra sempre. Dentro desse e-book a gente tem ali alguns esquemas pra gente estar sempre se questionando sobre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Eu te dou ali algumas orientações pra que tu consiga fazer em casa. E não pensa, gente, que lidar com a nossa mente é algo que a gente aprendeu hoje e o resto da vida tá ok. Não, a nossa vida muda toda hora. E conforme ela vai mudando, a gente tem que adquirir cada vez mais recursos para lidar com a situação que a gente está passando naquele momento. Cada momento é um grande aprendizado, cada momento é uma oportunidade de grande aprendizado, óbvio. Mas também a gente tem que estar sempre parando para refletir. Por exemplo, a pessoa que faz meditação, ela está sempre pensando sobre a vida dela, porque ela chega naquele momento, ela tem que parar e pensar sobre o dia dela, se encontrar com pensamentos desconfortáveis e lidar com eles. Agora, a pessoa que não para pensar sobre a sua vida, geralmente pode levar uma vida automática, ela pode estar desconfortável com o trabalho, com o relacionamento, e ela nem para perceber. É aquela pessoa que vai sentar no sofá, ela não consegue ficar sozinha com seus próprios pensamentos, ela tem que ligar uma televisão, ela tem que pegar o celular, e se ela para pensar, ela
começo a perceber que ela tá muito poluída, ela tá cheia de pensamentos ruins, ela tá sempre pensando em alguma coisa para fazer, ela não consegue dar uma trégua para a própria mente dela. Só que se ela não consegue dar uma trégua para a própria mente dela, ela precisa parar para poder domesticar esses pensamentos ou domesticar a própria vida. Porque quando a gente sabe o que a gente vai fazer, dá uma paz. Eu vou dar um exemplo meu, que eu fui fazer a minha aula de filosofia sábado e eu estava muito preocupada com as coisas que eu tinha para fazer. Eu tenho as aulas que eu estou dando agora. A gente tem um aniversário para ir em outra cidade, eu e meu namorado, e eu preciso organizar algumas coisas no trabalho. Quando eu parei lá na aula de filosofia, eu percebi, gente, eu tô mais preocupada com as coisas que eu tenho pra fazer depois que aqui, conectada no momento presente. Então eu parei para refletir, porque eles fazem um momento lá de reflexão, de parar para se concentrar. E eu parei para pensar, eu digo, tá, eu demoro tantas horas para fazer isso, eu demoro tantas horas para almoçar, eu demoro tantas horas para isso. Então agora eu vou focar aqui, depois eu saio e de tanto em tanto tempo faço isso, tanto tempo faço aquilo, e ok. Organizei na minha mente, botei no papelzinho e consegui viver aquele momento. Só que se a gente não para refletir, a gente só fica angustiado. E aí eu fico com um afeto perdido. O que é um afeto perdido? Eu tô angustiado, não sei pelo que, e eu começo a me comportar de forma ansiogênica, não me conecto com o momento presente, não sei o que eu tô fazendo, não sou mais eu mesma. Porque eu não consigo ser espontânea, eu tô sempre preocupada com alguma coisa. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar hoje, que é a regulação emocional que a gente falou na outra aula. Eu preciso que tu saia desse desafio com dois conceitos, que é a mente sábia, que é a gente conversar entre nossas polaridades, do meu lado muito emocional e o meu lado muito racional, e achar meio termo. O meu lado emocional tá dizendo larga tudo, vai embora e deixa tudo pra lá, e o meu lado racional tá dizendo isso não é nada, bola pra frente, vamos seguir a vida e tal. Não, vamos conversar. Os dois lados têm que parar, sentar e conversar. O que é parar, sentar e conversar? Talvez eu sentar na cadeira, eu olhar para a janela e começar a refletir. Eu pegar um papel, gente. Eu não vou abrir aqui as minhas coisas para vocês, mas eu tenho muita anotação. Eu anoto pra caramba. Coloco fora, às vezes guardo. Aqui, ó, aqui tem o meu caderno de anotação. Ele é completamente louco, tá? Gente, eu tenho uma folha aqui para trás que não tem a anotação. Isso não é só agenda, isso é anotação de tudo. Eu tenho outros cadernos. É parar para refletir. Isso é parar para refletir. Não é eu parar, pensar o que essa pessoa está me dizendo, estou refletindo, sabe? Não é isso. É eu realmente me conectar com o que está acontecendo comigo. Então, fazer esses meus dois lados conversarem. O que seria mais adequado nesse momento? Na terapia a gente tem o comportamento assertivo. A gente conseguir desenvolver habilidades sociais, habilidades até próprias de como eu conseguir o que eu quero de uma forma respeitosa, assertiva, respeitando a mim, respeitando os outros, respeitando o contexto. E também eu preciso que tu saia com a questão da intensidade da emoção na tua cabeça, que a emoção ela tem uma intensidade, ela vai baixando, e se eu não conseguir conduzir um momento através da mente sábia, através dos meus pensamentos, se eu não conseguir conduzir uma situação através do nosso esquema que a gente fez ali, situação, pensamento, emoção, comportamento, eu não conseguir lidar com isso, a emoção está muito intensa, chamei lá na regulação emocional, mente sábia, não conseguiu lidar com isso, a gente precisa de um comportamento de sobrevivência à crise emocional, que é alguma atividade que vai te proporcionar um relaxamento ou vai te proporcionar uma desconexão para que tu pense melhor depois e tome alguma atitude muito mais bem pensada do que no momento da crise emocional. Por exemplo, várias atividades que a gente já falou. Eu sair dali e ir caminhar, fazer exercício físico, eu tomar um banho, eu ir cozinhar, eu fazer alguma coisa. Eu tenho uma paciente que ela diz que ela organiza algumas coisas dela como uma gaveta. Isso é a gente organizar fora para organizar dentro. Quando a gente limpa o armário, quando a gente tira as coisas que estão sobrando na nossa vida, já é uma coisa externa para interno. Outro ponto também que é importante, que eu gostaria que tu saísse daqui,
pensativo que muita coisa tu tem aí dentro, só que tu não sabe. E o que eu quero dizer com isso? Sabe quando tu faz um currículo que tu precisa pegar tudo que tu já fez na tua vida ou todos os lugares que tu fez e tu dizer, nesse lugar eu aprendi a fazer nota, eu falava com o cliente, eu fiz isso, fiz aquilo. A gente precisa tirar isso de ti. Precisa olhar para tua vida e ver tudo que tu aprendeu pra gente ver se a gente consegue ganhar uma grana com tudo que tu já sabe. A gente tem muita coisa dentro da gente. Por exemplo, uma pessoa que se comunica bem, ela pode ganhar dinheiro com isso, com a comunicação dela, só que ela, às vezes ela só tem uma forma na mente dela de ganhar dinheiro, que é com o meu trabalho lá, no trabalho no escritório. Mas eu sou muito boa em liderar pessoas, eu sou muito boa em fazer as pessoas se sentirem em casa, eu sou muito boa em organizar planilhas, eu sou muito boa, sei lá, tudo que tu já aprendeu na tua vida. E aí tu pode ganhar dinheiro, ou tu pode exercer isso de outra forma, ou tu pode trabalhar em algo futuro pensando nisso. Pensa também nas coisas que tu mais gosta na vida. Eu já sei que a gente vai falar, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de cuidar da minha saúde, gosto muito de academia e tal. Será que existe algum jeito de ganhar dinheiro fazendo isso? E isso eu quero te estimular a pensar um pouco na tua vida. Será que existem outras formas de eu exercer o que eu gosto, o que eu faço, e me conectar, fazer o meu trabalho sem referência dentro de mim como algo que me inspira e que me conecta com algo maior? Uma coisa muito importante para vocês levarem também no desafio é que o teu cérebro precisa de estímulos desafiadores. A gente às vezes precisa esticar a corda, ele precisa gastar um pouquinho para que ele se expanda e depois as atividades que eu já faço fiquem mais fáceis e eu ainda adquira uma habilidade de fazer coisas ainda maiores. Quando, por exemplo, tu é muito bom em um estudo, e aí tu vai lá e faz uma atividade diferente que estimula o teu corpo, que tu tem que pensar, vai para lá, vai para cá, direita, esquerda e tal, e isso é muito difícil pro teu cérebro, e mais o teu cérebro nesse momento, por ele esticar, por ele forçar, ele amplia a capacidade dele. As atividades que tu fazia antes ficam mais fáceis e tu vai abrindo portas para novas atividades. Então, desafia o teu cérebro em tudo que tu pode. Por mais que tu saiba que talvez aquilo não vai te gerar uma profissão, não vai te gerar uma grande habilidade, mas forçar o cérebro vai fazer com que ele expanda a capacidade dele muito mais do que tu já tem. E um ponto final, gente, é que quando a gente põe metas na nossa vida, a gente adora pôr metas, mas a gente não se compromete com o processo. Vamos supor, eu quero emagrecer. Mas para eu emagrecer, eu preciso fazer um acordo com os processos também. Eu vou ter que sair com os meus amigos e levar uma comida ou comer algo saudável. Será que estou disposta a isso? Eu vou ter que ir todos os dias na academia ou vou ter que ir durante a semana na academia. Eu vou ter que me exercitar e quando eu não tiver vontade, vou ter que fazer também. Será que eu estou disposta a fazer esse contrato com o processo? Será que eu estou disposta a estar num ambiente onde todo mundo está comendo uma coisa e eu não posso? Será que eu estou disposta? E eu só te falo isso porque tu afirme o acordo contigo mesmo de responsabilidade com os obstáculos que tu vai ter. Sabendo que isso vai ser difícil, porém vai te levar a um lugar que tu nunca imaginou ir. Gente, eu agradeço a todas as meninas que participaram do nosso desafio. Quero deixar um beijo não só meu, mas como da Gabi e da Lari. A gente adorou fazer parte disso. Um beijão e espero que a gente continue juntas. Aqui no Instagram, pessoalmente, quem sabe, sei. Esse é um projeto que está iniciando. A gente estava sentindo como a gente ia se sair, como vocês iam se sair. E a gente está pensando em novas ideias. Se vocês tiverem, podem nos mandar. Um beijão e até o próximo desafio ou até o próximo encontro. Beijão!